Eu queria também, pessoal, nesse vídeo introdutório, destrinchar um pouco mais, falar um pouco mais sobre um dos aspectos que vai ser desenvolvido nesse texto que a gente vai ler, só que aqui com um pouco mais de profundidade, com um pouquinho mais de aprofundamento. Falar sobre o impacto educacional dessa ascensão da realidade, principalmente evangélica, mas da religiosidade neopentecostal e da religiosidade conservadora, né, ultraconservadora, que vão acabar fazendo aí uma modificação das condições pelas quais a educação se exerce. E eu penso que um aspecto fundamental dessas modificações é entender de onde vem, né, e como se constituem e para onde vão os movimentos norte-americanos nesse sentido, porque eles são um grande exemplo, né, eles são a grande inspiração para esses movimentos no Brasil. Isso é muito claro. Eu lembro quando eu era criança, por exemplo, a gente assistia no sábado de manhã, um pouquinho antes de Cosmos, né, porque Cosmos passava mais tarde, que é uma espécie de vídeo bíblia ateísta, né? Um pouco antes de começar, a gente estava ali entre um café e outro, né, meio dormindo, a gente ficava assistindo os pastores eletrônicos norte-americanos que passavam, né, no Brasil. Isso eu estou falando de anos 80, né? Final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, passava ali, eu lembro muito do Jim Swaggart, né? E depois tinha outros telepastores também, que você fala, puxa, mas nós no Brasil não tem nada disso. No Brasil você via, né, a gente chamava assim os crentes, né, que era aquele sujeito que andava na bicicleta barra forte, com um terno, uma bíblia embaixo do braço, e pedalando e levando, sentado de lado, na garupa, a esposa, né, com o cabelo super comprido, sempre em saia, etc. Essa era a imagem que a gente tinha do crente. Essa, na verdade, é a imagem tradicional do pentecostalismo dentro do movimento evangélico, aquele sujeito que não tem televisão em casa e etc. A gente fala, nossa, como é diferente dos Estados Unidos, né? Não demorou muito para que acabasse acontecendo no Brasil também, para que essa questão dos pastores, dos telepastores, né, dos pastores evangélicos na televisão, se tornasse assim uma coisa gigantesca. Na verdade, isso foi mais para o final dos anos 80, né, mais dos anos 90 que isso se disseminou, e hoje você não consegue assistir mais a televisão aberta sem deparar com essa modalidade de religião que é o teleevangelismo. Bom, enquanto a gente estava passando essa situação no Brasil, diferente, nos Estados Unidos a situação já estava num outro patamar. Um pouco depois, né, com um certo atraso, essa situação religiosa norte-americana ela vai, lógico, guardando todas as diferenças, todas as características, né, todas as especificidades do Brasil, mas o espelho no qual a gente vai acabar se mirando é a religião tal como ela aparece nos Estados Unidos. E a mesma coisa com a Igreja Católica, porque, de novo, voltando lá para o final dos anos 70 e começo dos anos 80, você tem uma Igreja Católica que está, assim, basicamente, inclusive hierarquia, né, inclusive o mais alto do clero, o CNBB, estão numa luta contra a ditadura militar e uma luta por conscientização social, discutindo a água, direito ao esgoto, questão da segurança, questão da fraternidade, questão da segurança alimentar. Quer dizer, uma igreja altamente politizada e voltada para as questões do povo mais pobre. Quer dizer, é aquela igreja dos conselhos de Medellín e de Puebla, né, que foram dois grandes encontros do clero latino-americano, que apontaram, olha, na América Latina, a igreja tem que olhar primeiro para o pobre. A igreja tem que pensar a partir da opção preferencial pelos pobres. Isso era, né, como a gente via a igreja ali no final dos anos 70, começo dos anos 80. No comecinho dos anos 80 vão começar a aparecer, né, aqui e ali alguns grupos de oração. E esses grupos de oração a gente vai descobrir mais tarde que são grupos vinculados a uma coisa chamada, desculpa, com todo respeito, a um movimento chamado Renovação Carismática Católica. E quando a gente vai estudar um pouquinho mais, a gente acha a origem desse movimento em estudantes norte-americanos católicos que buscavam uma relação mais próxima com o Espírito Santo e, portanto, começaram a buscar também o pentecostalismo. A renovação carismática ela faz chama muita atenção para o Pentecostes, para essa questão do Espírito Santo. Inclusive, o freio da arrumação, né, que a igreja brasileira acabou tendo que dar na renovação carismática é o seguinte, pessoal, vamos parar um pouco com essa história de tanto pentecostalismo,
que vocês estão deixando de lado uma característica fundamental da Igreja Católica, que é o culto mariano. Maria tem que ser um personagem fundamental. E aí esse freio de arrumação vai fazer com que aqui no Brasil esse pentecostalismo católico tenha também essa característica de trazer Maria para poder ter um pouquinho mais de identidade católica, porque ele parecia muito claramente um grupo de evangélicos católicos, né? Mas era mais ou menos por aí. Daí não é estranho quando esse pessoal vai se associar com os evangélicos de todo o espectro religioso possível contra a questão de gênero, né? Contra, né, sei lá, essa modernidade ou essa doutrinação que eles colocam lá, que eles acham que existe no processo educacional. Então, para entender esse processo, a gente tem que entender um pouquinho mais a história do pentecostalismo e desse tradicionalismo cristão nos Estados Unidos, que o Michael Apple traz no livro Educando à Direita, né? São 2 capítulos dedicados a isso. Eu queria conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso para trazer essa informação, porque pode ser que ela acabe ficando um pouco perdida na nossa discussão, um pouco, talvez, não tem espaço, não tem tempo e espaço para a gente discutir isso com mais profundidade, mas pelo menos falando aqui, a gente tem condição de trazer isso um pouquinho mais, porque eu acho que é fundamental, sabe, a gente compreender esse movimento, que o professor compreenda esse movimento, tem o devido respeito, mas também tem a devida reserva em relação ao que ele significa em torno da liberdade do professor ensinar e da necessidade da escola laica cumprir a sua função, né? E aí, por exemplo, eu acho que até neoliberalismo, conservadorismo político, esse tipo de coisa, tem menos força de permanência no Brasil do que esse conservadorismo que vem dessa fonte religiosa. Bom, o que predomina na cultura norte-americana, que é um fator que é base do conservadorismo religioso, é a interpretação estrita da Bíblia, a interpretação literal, que o pessoal fala ao pé da letra, né? Ou seja, para eles a Bíblia ela tem que ser lida sem intermediário, quer dizer, eu não tenho um teólogo que vai me ajudar a interpretar a Bíblia, então a Bíblia ela é aprendida sem intermediário, por isso que o movimento evangélico acaba tendo um papel muito importante na alfabetização do povo, porque sem estar alfabetizado eu não consigo pegar uma Bíblia, ler e aí tirar a orientação para a vida. E a ideia é que a Bíblia ela é a orientação infalível para tudo que a pessoa possa precisar. Ou seja, essa forma de pensamento, esse elemento que está presente na cultura norte-americana, principalmente na cultura religiosa, vai de encontro, né, confronta a própria fundação da modernidade. A modernidade ela é fundada na exegese, quer dizer, na interpretação. É fundada no descolamento entre o que está escrito e o que efetivamente significa aquilo que está escrito. Ou seja, parte da ideia de que há uma diferença entre significante e significado. E, portanto, é necessário, é fundamental o processo de interpretação. Isso, no catolicismo, ao longo do tempo, até a gente pode dizer assim, isso é um defeito do catolicismo, porque o catolicismo nunca se preocupou, né? Nunca é muito tempo, né? Mas 2000 anos também é muito tempo de Igreja Católica. Mas o fato é que, assim, por muito tempo a Igreja Católica não se preocupava com a alfabetização dos mais pobres, porque ela pensava assim, o padre ou religioso dão a interpretação da Bíblia das pessoas, não precisam ler diretamente a Bíblia, o padre lê para elas, né, elas escutam, e aí ele interpreta e diz o que significa. Lógico, isso também não é uma coisa muito recente, é uma coisa que vai ter aí, sei lá, né, surgindo como possibilidade 500, 600 anos, e sendo uma prática catequética dentro da igreja, isso vai durar, ou vai existir aí até um tempo bem mais curto, talvez até, né, se a gente se bobear, até isso vai ser estabelecido nos anos 60, depois do Concílio Vaticano II, que faz todo um processo de modernização da Igreja Católica. Então, assim, essa leitura integrista da Bíblia, ela é alguma coisa que se confronta com a própria modernidade. Ou seja, o conservadorismo, né, essa interpretação estrita da Bíblia, ela já é uma reação à modernidade. E o que ela pede, o projeto de mundo dela, é um mundo pré-moderno, ou seja, um mundo em que a Bíblia é aceita como
um livro escrito praticamente por Deus, né, e que traz orientações que são absolutamente válidas e respeitáveis. Eu fico imaginando por que evangélico ainda come camarão, né, ainda usa tecidos de dois tipos de coisas fiadas juntas e, né, não mata ninguém, não arranca o olho, não corta a mão, porque são coisas que estão na Bíblia que têm um sentido figurado. Mas essas coisas aí, né, acabam não sendo interpretadas literalmente. As coisas que falam assim, então agora arranca seu olho porque você olhou para a mulher do próximo com intenções más. E isso, gente, não arranca. Eu falo, não, peraí, vamos interpretar, né? Agora, as outras coisas, então, não tem interpretação, né? O que está escrito na Bíblia é aquilo que deve ser. Bom, no Kansas, em 1999, nós temos um exemplo, né? O Apple vai dar um exemplo do combate desses conservadores ao evolucionismo. Eles estabelecem como estratégias de reivindicação que o criacionismo tenha tempo igual ao evolucionismo dentro das escolas. Ou seja, em outros termos, o que eles reivindicam é que criacionismo e evolucionismo na escola, ou em qualquer lugar, seriam conhecimentos equivalentes e comparáveis. A intenção, além de fazer esse tipo de reivindicação, é constranger o ensino do evolucionismo, tornar esse ensino do evolucionismo uma coisa arriscada. Isso acaba estimulando para que os professores não falem sobre ele para evitar problemas, mesmo que eles não concordem com o criacionismo. Ou seja, a ideia desses movimentos é, por essa pressão, acabar criando uma censura dentro do professor para que ele pare de falar de evolucionismo, mesmo que ele não se oponha, né? Mesmo que ele acabe não fazendo uma discussão contrária ao criacionismo. E aí, né, não se fala de evolucionismo, o criacionismo pode reinar sozinho na cabeça das crianças e dos adolescentes. Além disso, outra estratégia é a adoção, exigir a adoção e promover a adoção de livros didáticos criacionistas. Ao mesmo tempo que fazer uma pressão contra o professor, também se desenvolve uma pressão sobre o mercado editorial para que o mercado editorial exclua trechos sobre evolucionismo. E as editoras que funcionam com base em vender seus livros e ganhar dinheiro e ter lucro, elas começam a temer problemas econômicos que vão ser originados de boicote, de movimentos contra os livros, etc., e vão começando também a se autocensurar. No Alabama foi aprovado, nesse período, né, final dos anos 90, o aviso dos livros didáticos. Né? Atenção, o Ministério da Saúde, desculpa, o Ministério da Educação, ou a Secretaria da Educação do Alabama avisa: teoria da evolução é apenas uma teoria entre outras. A gente sabe que a questão não é essa, né? Eu posso ter uma hipótese, mas uma teoria já é constituída de hipóteses, de várias hipóteses que foram comprovadas. Então, a teoria da evolução não é teoria no sentido de um palpite, ela já é, vamos dizer assim, um corpo teórico bastante forte, bastante constituído, que estrutura toda a biologia hoje. Eu não posso pensar a biologia moderna sem a teoria da evolução. E isso, por fato de a gente falar de teoria da evolução, não significa que essa é um palpite, essa é uma ideia. Não existe biologia, né, o campo da ciência e biologia hoje, não existe um campo que seja sustentado, que seja, vamos dizer assim, reconhecido, que tenha um mínimo de confiabilidade, aí, como é que fala a palavra? Estou pensando em acreditação, né, no espanhol, mas que seja, que tenha confiabilidade dentro da comunidade acadêmica. Depois, a hora que eu não precisar mais, eu vou lembrar da palavra. Enfim, a teoria da evolução ela tem essa dimensão da confiabilidade e não existe uma teoria contrária que sustente parte da biologia que seja criacionista ou que seja qualquer uma das variações do criacionismo, como design inteligente, etc. Né? Principalmente entre os adventistas do sétimo dia, desde o começo do século XX, você tem uma ênfase na ideia de que o mundo foi literalmente criado em 6 dias, e aí os fósseis que as pessoas encontram são originados do dilúvio. Então o mundo teria sido criado de um jeito, aí você tem o dilúvio, uma parte dos animais morre, e aí, né, você vai ter o quadro biológico como é hoje, que para eles é um quadro
quadro ecológico, que é um quadro estável, que você não tem modificação de espécies e etc. Lógico, nada disso tem fundamentação. Significaria que os seres humanos conviveram com os dinossauros, por exemplo, que é uma coisa que não tem base quando se faz o estudo, né? Estratigrafia, datação por carbono, etc. Você percebe que os dinossauros eles são muito, muito anteriores à presença dos primeiros seres humanos, né? Alguns outros evangélicos menos literais, eles criam a teoria do espaço em branco, que é o seguinte: entre o primeiro e o segundo versículo da Bíblia teria acontecido todo o processo de transformação, de evolução que a ciência estabelece. Para você que fugiu da escola dominical ou das aulas da catequese, eu vou quebrar o galho e trazer para vocês, né, o primeiro e o segundo versículo. Só tanto que a minha Bíblia tem uma parte introdutória. É uma Bíblia católica, ela tem uma parte introdutória. Não sei como é que são as Bíblias evangélicas, vocês me dizem aí, né, se tem todo esse posicionamento aí. Primeiro versículo da Bíblia: no princípio Deus criou o céu e a terra. Segundo versículo: a terra, porém, estava informe e vazia, e as trevas cobriam o abismo, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, e seja o tom terceiro, disse Deus: haja luz, e houve luz, e por aí vai. Isso não faz muito sentido não, né? Está dizendo aqui que entre o primeiro e o segundo versículo, talvez seja entre o primeiro e o segundo capítulo, que todo... É isso aí, ó, né? Fui enganado pelo Michael Apple. O Michael Apple também fugiu das aulas de catequese ou da escola dominical. Porque o primeiro capítulo é todo sobre o processo da criação. E o segundo capítulo começa assim: assim foram terminados o céu e a terra e todo o seu exército. Terminou Deus no sétimo dia toda a obra que fizera e descansou no sétimo de toda a obra que havia feito, e por aí vai. Ou seja, que é a lógica desses movimentos evangélicos menos literais, que a Bíblia não é incompatível com os estudos científicos. O que acontece é que a Bíblia não fala sobre eles, mas tem um intervalo ali sobre o qual a Bíblia não fala, que pode ser quando aconteceu todo o processo de evolução das espécies, deriva dos continentes e por aí vai, né? Tem uma outra teoria ainda evangélica que vai dizer que a Bíblia ela estabelece o dia-era, ou seja, os 6 dias que a Bíblia diz que foram os dias nos quais Deus criou tudo, seria uma metáfora para as grandes eras geológicas, né? Enfim, você percebe que a gente está tendo uma gradação. Um diz que foi assim, né, e ponto. O outro fala, não, foi assim e ponto, mas entre um pedacinho e outro você tem, né, espaço para imaginar que aconteceu, todos os processos que a gente conhece aí de transformação da Terra até o que ela é hoje. E outros ainda vão fazer uma adaptação ainda maior, que é imaginar que isso é uma metáfora, né? Que a Bíblia está usando uma metáfora para falar das eras geológicas, o tempo é muito maior, etc. Você percebe que você vai do integrismo total para uma dimensão muito mais interpretativa da Bíblia. Bom, em alguns estados, isso lá, voltando agora para o começo do século, a gente estava falando aí desse final dos anos 90, em que esses integristas, né, cristãos, vêm com tudo para cima da educação, contra a teoria da evolução. Voltando para o começo do século XX, em 3 estados, pelo menos no Tennessee, no Mississippi e no Arkansas, eu não sabia disso, mas a sílaba tônica é a última, né, do Arkansas. Os conservadores conseguem proibir o ensino da evolução. Tem um filme em preto e branco, assim, acho que nos anos 40, chama Inherit the Wind, que é o vento como herança, que narra o julgamento real, né, uma história real do professor de ciências que ensinou a evolução em um desses estados. E aí foi um ensino ilegal, né, e ele vai ser processado por ter descumprido essa lei. E o final do julgamento termina com ele sendo inocentado. Na verdade, sim, não é exatamente que ele é inocentado, mas ele não é punido. Ou seja, esse julgamento acaba chegando num resultado pelo qual se desmoraliza essa lei de que é proibido ensinar. Porque se você ensinar, você não vai ser punido. Então, isso acaba tendo um refluxo aí desse pensamento conservador.
Outro fator, isso é um fator, isso é uma coisa que vai acontecer aí na primeira metade do século. Outro fator que vai levar aí a um retrocesso importante desse integrismo, desse fundamentalismo cristão, é a derrota que os Estados Unidos vão sofrer nos anos 60 na corrida espacial. Veja, os Estados Unidos vão tomar uma surra da União Soviética, né? Parece o 7-1 da Alemanha contra o Brasil, mas aí no caso era gol da União Soviética toda hora. Primeiro satélite no espaço, que foi o Sputnik, aí o primeiro animal no espaço, que foi monitorado, depois o primeiro animal que vai para o espaço e é recuperado vivo, porque o primeiro foi sacrificado, que eu achei uma tremenda sacanagem. Daí você vai ter o primeiro homem no espaço, e por aí vai, né? Os soviéticos, eles parecem que aprenderam muito melhor a fazer foguetes, né? Os americanos, tem até uma música do Juca Chaves, né? Minha vida é tão fracassada quanto um foguete americano. O foguete americano só subia, caía, explodia, né? E aí, essa situação humilhante toda, né, na plena Guerra Fria, ela vai colocar o país de sobreaviso em relação a essa negligência que era vigente naquele momento com a educação científica, principalmente por conta dessa pressão, né, dos religiosos. E aí isso vai levar, como assim, a questão é a seguinte: nós vamos seguir o integrismo religioso e vamos perder para os comunistas ou vamos lutar contra os comunistas? Então, vocês sabem, né, comunismo, se você gritar comunismo, você consegue resolver qualquer coisa na sua vida, né? Até quando a pessoa é pega numa situação, vamos dizer assim, humilhante ou constrangedora, ela fala, não, foi o comunismo tal, e aí tá resolvido, né? De repente tem um sujeito lá embaixo da cama, ela fala, não, você é um comunista que está escondido aí, que ele veio da União Soviética, a pessoa acredita, salva o casamento, toca a vida em frente. Então, a gente vai ter, né, esse refluxo, né, do conservadorismo, mas é uma coisa muito pequena, porque ao perceber esse refluxo, esse conservadorismo católico, esse conservadorismo cristão, ele já reage de forma bastante expressiva. Até por conta dos próprios temores da Guerra Fria. E aí ele vai acabar aparecendo como um movimento anti-governo, um movimento subversivo, de certa forma, né? Porque imaginava o seguinte: além dos temores da Guerra Fria em relação ao comunismo, passa a ter temores da centralização federal do poder, temor em relação às ameaças que eles sentem às crenças tradicionais, porque o poder da ciência vai se manifestando cada vez mais, o temor em relação à queda da importância dos laços locais por causa da mobilidade nacional, por causa da criação de subúrbios, por causa da concentração das pessoas em grandes cidades, né, que vão se tornando aí espaços em que aqueles laços locais das pequenas cidades, em que todo mundo se conhece, vai para a igreja, se encontra na igreja no final de semana, isso começa a desaparecer. Mas também é o período das lutas, né, do movimento negro, do Martin Luther King, das lutas pelos direitos civis no sul dos Estados Unidos, né, por igualdade civil, jurídica, eleitoral entre brancos e negros, e também o movimento de reivindicação de gênero, tanto o movimento feminista quanto o movimento gay, né? Começa como movimento gay, depois vai agregando para formar o que a gente conhece hoje como LGBT, mais, desculpa, né, a nossa fala, não sei se é isso mesmo, se está faltando alguma coisa. Mas esses movimentos todos, lá no final dos anos 60, vão parecer ameaçar a família, o papel fechado de homem e de mulher, o medo da integração racial. Quer dizer, esse conjunto de medos o próprio fato de que o governo passava a ser um governo muito mais interessado em ciência e em vencer a luta da tecnologia e em vencer a luta contra, né, o socialismo, o comunismo, coloca esses movimentos todos numa situação de sentir-se em ameaça. E aí, nos anos 70, eles vão apresentar uma mudança tática no seu comportamento. Em primeiro lugar, igualar criacionismo e evolucionismo em termos de prestígio científico. Em vez de falar assim, olha, a ciência está errada, vai dizer o seguinte: o criacionismo também é ciência. Vai ser uma das reflexões táticas. Aí eles vão estabelecer também uma lógica de classe no pensamento anti-evolucionista. A ciência vai ser identificada socialmente com classes médias, elitizadas,
instruídas, intelectualizadas, urbanas, e aí vai se, vamos dizer assim, aproveitar o ressentimento da classe trabalhadora, pouco instruída, que vive em menores comunidades, em pequenas cidades, etc., o ressentimento contra essa classe média intelectualizada, e dizendo assim, eles são evolucionistas e nós somos criacionistas, e nós estamos tão certos quanto eles não são melhor do que a gente. Portanto, o anti-evolucionismo vai se vincular ao anti-elitismo e vai se vincular também ao anti-intelectualismo, ou seja, vai reorganizar vamos dizer assim, os grupos que vão estar em luta e vai legitimar e revalorizar essa identidade de ser uma pessoa simples, pobre, do interior e que trabalha duro. Então você pega alguns fatores, né, que dizem assim, all American, quer dizer, a pessoa que é assim, legitimamente americana, e vai dizer que isso sim é ser legitimamente americano, e o legitimamente americano é criacionista. Ao mesmo tempo, os criacionistas científicos, sim, isso existe, vão apelar à diversidade de pontos de vista, e eles invertem o argumento, né, para acusar os evolucionistas de fanatismo. Vão dizer assim, vocês estão sendo fanáticos porque vocês acham que só existe o evolucionismo e vocês deveriam ser mais científicos e ser mais tolerantes para entender que existem outras tendências também científicas, tão legítimas quanto a de vocês, que são criacionistas. Se a gente estudar bem essa situação, você vai ver que isso é uma grande falácia, não tem nenhuma sustentação empírica, teórica, no criacionismo científico. Mas a questão é pegar, assim, sempre, né? Pegar pequenos não, irrelevantes sujeitos que estão em universidades, que estão completamente à margem da universidade, que vão dizer que a universidade é uma porcaria, que ela está dominada por conservadores, quer dizer, o cara que é ressentido, né, frustrado, que não conseguiu fazer uma carreira acadêmica direita, apesar de ter conseguido entrar, e esse cara vai ser utilizado e vai se utilizar desses movimentos para ganhar projeção e para dar legitimidade científica para esses movimentos que dizem não, que na verdade não tem evolução, que tem como a complexidade dos seres vivos hoje ela é irredutível, só pode ter tido um criador, né, que criou esses organismos tal como eles são. Nos anos 90, que vai acontecer nos Estados Unidos por conta do avanço das políticas neoliberais, é a desintegração progressiva do estado de bem-estar social. Um dos fatores fundamentais para que essa desintegração do estado de bem-estar social acontecesse eram os próprios movimentos conservadores. Eles são os fatores mais importantes para essa vitória política do neoliberalismo poder acontecer. Um novo acordo conservador vai acontecer nesses anos 90, considerando que as guerras culturais elas são as formas mais eficientes de luta política, porque elas vão atingir o cerne da identificação das pessoas, daquilo que elas consideram como um comportamento aceitável. Portanto, a briga passou a ser outra, né? A briga não é mais para ficar disputando o que vai ser definido como criacionismo ou não, mas é uma briga, uma luta pela definição do próprio sujeito. E isso a gente pode perceber como que aconteceu, como foi adaptado para o Brasil de uma forma assim magistral, né? Foi essa discussão que aconteceu nessa década que está terminando no Brasil e que levou o Brasil a esse governo que nós estamos vivendo e a essa situação que nós estamos vivendo também. Essa guerra cultural que é promovida pelos cristãos, por esses cristãos conservadores, integristas, fundamentalistas, parte de um sentimento de que a sociedade secular, essa sociedade urbana, intelectualizada, de classe média, envolvida com política, etc., declarou guerra aos cristãos. Eles vão entender como eles têm que se defender porque eles estão sofrendo todo tipo de ataque. E aí eles vão se mobilizar, vão estabelecer uma pauta, uma agenda para essa guerra cultural que vai consistir no seguinte: contra o multiculturalismo, quer dizer, cada raça no seu canto, né? Sem essa história de que valorizar a contribuição de cada uma das raças. Contra o escolanovismo em termos educacionais. Veja, aqui no Brasil é Paulo Freire que os caras pegam, né? Mas lá nos Estados Unidos, enfim, não tem influência do Paulo Freire, é você nas universidades. Aqui no Brasil também, se você for parar para pensar em termos de sistema educacional, de ensino fundamental e médio, você também tem muito pouca influência do Paulo Freire no estabelecimento das estruturas educacionais. Mas os Estados Unidos passa bem longe. Entretanto, o John Dewey, lá no começo do século XX, ele vai fazer uma proposta de educação que enfatiza a experiência pessoal
né, e a construção do conhecimento. Para esses movimentos conservadores, isso seria a própria encarnação de uma religião secular. Quer dizer, eu enfatizo o sujeito, eu enfatizo a experiência do sujeito, eu faço com que ele rejeite o absolutismo, que ele valorize a experiência própria, que ele valorize a conclusão própria. Para esses movimentos, né, isso acabaria fazendo uma transformação terrível na escola, acabaria comprometendo completamente a escola norte-americana, e aí eles vão, do mesmo jeito que os movimentos aqui, eles demonizam o Paulo Freire, lá eles demonizam o John Dewey. Né? Você percebe que as coisas não são nem originais, né? O cara troca o nome e faz o mesmo processo. Para esses grupos, essa ênfase na experimentação, na experiência, né, é uma forma de religião, porque para eles, qualquer coisa que envolva uma escolha moral é uma religião. Portanto, essa forma de fazer educação, que John Dewey propõe, para eles é uma religião, e eles combatem como se fosse uma outra religião. O fundamentalismo, ele não consegue conviver com outras religiões, ele está sempre no processo de disputa, porque ele acha que só a religião dele pode levar à salvação. Então, ele quer destruir as outras religiões para garantir que as outras pessoas das outras religiões também possam se salvar ao ser convertidas à religião certa, né? Porque eles acham que é a religião certa. Bom, o que eles propõem é voltar à Bíblia, eles propõem um sentimento, acabam impondo um sentimento de cristianismo em perigo, um sentimento de traição por parte do Estado e da sociedade secular, como se o Estado tivesse traído esses movimentos. Enfim, esse sentimento de traição vai se encaixar com a definição bíblica de que ser cristão é ser perseguido. E aí, esse sentimento vai explicar, nem sempre no nível consciente, a economia emocional presente nos movimentos evangélicos conservadores. Vai ser fundamental sentir-se perseguido pelo Estado para poder estabelecer a sua própria identidade, ainda que essa perseguição não seja totalmente verdadeira. Que, por exemplo, se a gente for parar para pensar, né, boa parte das instituições religiosas não pagam impostos, tem uma série de benefícios, não posso chamar essas instituições de perseguidas. Mas aí no confronto de argumentos culturais, de decisões do que fazer em relação à educação científica, etc., aí eles vão acabar reivindicando essa condição de perseguidos, né, porque é fundamental para essa identidade. E aí, para usar uma explicação de fundo gramsciano, o que o Apple faz é dizer para a gente que na sociedade norte-americana o fundamentalismo cristão ele era o centro da cultura. Ele se comportou, né, ele funcionou no século XIX, no século XVIII, na própria fundação do país, como o centro da sua cultura. E a modernização que acontece no pós-guerra, ela desloca esse fundamentalismo do centro para a periferia. Então isso, ao mesmo tempo, justifica esse sentimento de perseguição e justifica essa guerra cultural que vai ser feita para retomar essa posição e para chegar de novo à condição de centro da cultura norte-americana, que é o que parece que está acontecendo. E no caso do Brasil também, embora a coisa seja muito diferente, também tem aí uma similaridade. E eu quero, para terminar, ler para vocês alguns trechinhos que eu selecionei em algumas páginas para trazer algumas reflexões que são importantes, né, para concluir esse debate. Ele diz assim na página 163, é importante compreender que para os evangélicos essa não é uma tentativa de dominar os outros, quer dizer, essa guerra cultural e você obrigar as pessoas a não exercerem sua sexualidade e assim por diante. Isso sim, uma crença sólida e profundamente arraigada de que o mundo seria um lugar muito melhor se todos seguissem os caminhos de Deus. Então essa é a citação da página 163. Aí um pouco adiante na página 166 ele vai falar sobre os confrontos entre os evangélicos, os cristãos com uma abordagem mais progressista e aqueles com uma abordagem mais conservadora, o que ele vai chamar de clero liberal. Então, muitos membros estou citando já, né? E embora muitos membros do clero liberal continuem envolvidos com o evangelho social, há uma tendência cada vez maior entre o clero conservador de ser mais ativista ainda que seus congêneres liberais em áreas como pronunciamentos políticos e morais, endosso a candidatos, atividades de campanha,
organização de abaixo-assinados e patrocínio de boicotes. Portanto, cada vez mais a iniciativa política está com os conservadores, com o poderoso apoio de seu clero. Aí, um pouco mais adiante, ele vai dizer assim, na página 175, para esses mesmos conservadores, a separação entre o público e o privado não é grande o suficiente. Assim, nas questões de oração nas escolas, aborto, nas áreas de educação e da vida familiar, é preciso resistir à intrusão pública na vida privada sob a forma de políticas e regulamentações do governo. E aí na página, um pouco para frente, na página 167, eles vão dizer assim, ele vai dizer assim, muitos populistas autoritários estão convencidos de que sua identidade cultural ameaçada só pode ser mantida pelo uso do dinheiro público para estabelecer e expandir os direitos dos pais de educar seus filhos da maneira como acharem melhor, que é, né, um dos ramos, né, desse movimento, dos ramais desse movimento, que é a ideia de homeschooling, que é educação em casa, e o escola sem partido. Né? São dois elementos. Se bem que a escola sem partido não está interessado em pegar o dinheiro público para que o pai possa fazer educação em casa, mas de fiscalizar a educação para que a educação seja como eles imaginam que deveria ser, que a gente sabe que é praticamente impossível. Impossível porque o que eles querem é que cada criança não seja obrigada a escutar alguma coisa diferente da crença dos seus pais. Quer dizer, eu teria que fazer classes de crianças evangélicas da igreja A, classes de crianças evangélicas da igreja B, C, D, Z, classes de crianças da Umbanda, da linha ABC, classe de candomblé da linha ABC, classe de crianças católicas da linha ABC. Entretanto, se essas crianças fossem filhas de pais católicos mais progressistas, tinha que fazer uma outra classe diferente. Quer dizer, basicamente, eu vou chegar a uma educação individual ainda, porque se cruzam identidades e eu acabo tendo uma individualização. Sempre você vai ter uma situação na escola em que alguma criança vai escutar alguma coisa que os pais dela não concordam, mas outras coisas eles concordam. Isso se chama espaço público. Né? O espaço público é o espaço onde você expõe a pessoa a todas as diferenças. E é isso que permite a evolução do pensamento. Né? Senão, o que esses pais estão esperando é que os filhos sejam exatamente iguais aos seus pais, e isso é meio complicado. Continuando aí as citações. Não é que a evolução e seu ensino sejam um elemento ao qual os conservadores têm objeções a fazer. De maneiras fundamentais, desculpando, né, a dupla compreensão, é um dos alicerces mais centrais do seu mundo. Fomos feitos pela mão de Deus. Ou seja, é uma questão de identidade, não é só uma disputa de caráter político. Né? A questão da meritocracia, ele vai dizer assim, o negro, para o evangelismo conservador, é uma espécie de outro, né? A não ser que esse negro também faça parte de um evangelismo também conservador, mas ainda assim ele vai ser considerado outro, né? Não vai ser considerado da mesma forma, porque o racismo vai continuar tendo um papel fundamental, principalmente nas comunidades do sul dos Estados Unidos. Isso fica evidente no fato de que, para muitos norte-americanos de origem europeia, ser de classe média é algo que se define em parte por ser não negro. A ausência de afro-americanos é o que torna um bairro um lugar decente para se viver, entre aspas, né, na opinião dessas pessoas. Eles, entre aspas, os negros, tendem a ser tutelados pelo Estado. Não são eficientes, não são produtivos, enquanto nós, entre aspas, também somos. Embora todos sejamos filhos de Deus, alguns de nós, principalmente certas pessoas de cor, só podem ser salvos se soltarmos o mercado em cima deles. Aqui também religião, mercados, antiestatismo, uma lógica racializada e racializante fundem-se todos de tal forma que é a vontade de Deus que negros, vermelhos e mulatos, pobres, transformem-se em cidadãos seguros de si mesmos, exatamente como nós, de novo, entre aspas. O fato de que subsídios e isenções de impostos do governo à classe média e aos ricos serem muito mais extensos do que todos os programas combinados de assistência aos pobres não faz parte dessa maneira de ver. Aí tem um trechinho que ele fala assim, como é que o ódio pode ser uma coisa boa? Porque no final de contas, essa militância ela vai acabar sendo uma militância bastante odienta. Né? E aí a argumentação é a seguinte, estou citando de novo, é exatamente sua bondade o principal elemento
desse reconhecimento equivocado. Linda Quintes faz a que talvez seja a mais significativa das perguntas nesse sentido. Como o ódio pode parecer tão bom? Isso na página 198. E, por fim, na página 202 e 203, né, o anti-elitismo, abre aspas, reconstrói nossa compreensão da verdade. A verdade é simples e clara, ao contrário das opiniões da, abre aspas, praga dos especialistas, fecha aspas, sobre, por exemplo, governo, direito, mídia e educação. Essa posição alimenta-se da hostilidade dos populistas para com os especialistas e sua suposta crença de que todos os nossos problemas são complexos demais para soluções de bom senso que tem a maioria dos cidadãos comuns. E aí, para finalizar na página 203, os conservadores cristãos falam em termos familiares, pedem à sua clientela que use instrumentos que ela já possui, uma sólida fé cristã e bom senso. Quer gostemos, quer não, isso lhes dá uma vantagem funcional e tática. Bom, para fechar mesmo, né, essa ideia de que da crítica dos especialistas é basicamente a vontade de imaginar que todos os problemas teriam soluções simples. E de fato tem uma frase muito famosa que diz, né, que todos os problemas complexos têm uma solução muito simples e errada. E a coisa é exatamente por aí, porque, por exemplo, o cara quer resolver o problema da Covid-19 com cloroquina, depois com ivermectina, depois com ozônio, lá onde você está imaginando. Quer dizer, embora todas as soluções simples falhem, eles continuam procurando soluções simples, enquanto as soluções para esse caso, como para qualquer outro grande problema complexo, são soluções complexas, né? E demoradas, etc. E o outro problema é a questão da linguagem. O pensamento conservador, principalmente no campo da religião, funciona a partir de coisas que as pessoas já conhecem e de ideias que são simples. É por isso que o autoritarismo de direita se aproveita dessa terminologia e desse pensamento. E, geralmente, as propostas progressistas e mais à esquerda têm uma linguagem que é complexa e tem que ser explicada. Isso já é uma desvantagem. Você tem que ficar explicando porque, por exemplo, algumas coisas, né, algumas ideias são contra-intuitivas. Por que eu vou fazer cotas para negros, por exemplo? É uma ideia progressista, a gente considera que é uma ideia que faz sentido, mas ela é contra-intuitiva. Então, eu tenho que explicar, né, eu tenho que convencer a pessoa. Enquanto a ideia de que o melhor vença e a raça não importa, ela é uma ideia de senso comum, né? Quando ele fala bom senso, ele está falando, na verdade, a melhor tradução para o português seria senso comum, e os argumentos, né, do conservadorismo estão muito mais dentro do senso comum. E essa que é uma das grandes dificuldades culturais e educacionais para enfrentar essa onda conservadora que nós estamos vivendo. Gente, falei demais, né? Espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma, que vocês tenham anotado, que vocês possam levar essas discussões também para a aula. Eu falei mais da parte do livro que está dedicada à questão religiosa, mas tem toda uma outra parte que está dedicada à questão política e econômica, que vai discutir basicamente conservadorismos, outros e neoliberalismo. Mas a gente se encontra na nossa aula síncrona e aí a gente pode conversar melhor. Ok? Valeu e até a próxima aula.